Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A suspeita de irregularidades em 21 frigoríficos está provocando prejuízos para a cadeia produtiva da carne. Apesar das investigações se concentrarem no Paraná, empresas de outros estados também têm sofrido com os embargos à carne brasileira em pelo menos 12 países. O deputado Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, explica a situação para os produtores do estado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Mais uma vez, Daniela, eu que agradeço de estar aqui, falar à população brasileira e ao povo do meu estado de Rondônia, um grande estado da região norte, principalmente o setor produtivo, os pecuaristas e os produtores rurais. Deputado, o estado, assim como o país, já está sofrendo os impactos aí dessa investigação, dessas informações sobre fraudes em alguns frigoríficos? Infelizmente, Daniela, essa operação carne fraca, ela está causando um impacto muito grande no país todo. São 21 frigoríficos que estão sendo investigados, né? Dos 21 frigoríficos, das plantas industriais investigadas, eu creio que mais de 12 são da área de aves, né, e suínos, o restante é de carne bovina. Prejudicou o país todo. Por exemplo, o meu estado de Rondônia não tem nenhuma indústria sendo investigada, mas nós somos um dos grandes exportadores de carne bovina do Brasil. Temos um rebanho de 12 milhões de cabeças de bovinos, somos um estado livre de febre aftosa, que foi outro problema lá atrás, né, para poder resolver o problema sanitário e abrir mercado internacional. Agora, essa operação realmente ela está causando um prejuízo enorme para o país, mas muito grande para todo o país. Essas 21 plantas, 21 frigoríficos estão localizados completamente só no Paraná, São Paulo e em Goiás, mas o resto do Brasil está pagando o preço e o preço é alto. E o senhor acha que estão satisfatórias as iniciativas que o Ministério da Agricultura tem tomado até agora, uma força-tarefa para investigar essas supostas irregularidades que são pontuais e as informações que estão sendo prestadas, está tendo transparência? O senhor acha que está sendo o caminho para reverter isso? Bem, o ministro da Agricultura, ministro e senador da República, Blairo Maggi, um dos maiores produtores de soja, podemos dizer, do mundo, ele é muito competente para conduzir a pasta do Ministério da Agricultura, principalmente num momento desse, né? Eu estive numa audiência com ele, ele me disse que foi pego de calça curta, como se diz, né? Essa investigação, ela vinha há mais de 2 anos, né? Então, um período muito grande. Ou seja, dessas 21 indústrias, só apenas 3 têm problemas hoje, né? Com alguma fraude, tanto no frango, com outro problema. Problema que para ser resolvido. Agora, a questão dos outros frigoríficos não tem nenhuma prova. O senhor acha que houve um alarmismo exagerado nesse caso? Muito exagero. E é o que eu estou falando, de 21 frigoríficos, apenas 3 têm provas reais que tem alguma coisa errada, né? Agora, o ministro Blairo Maggi deixou bem claro, as pessoas que fizeram coisas erradas vão pagar caro, né? A Polícia Federal continua investigando esse caso, né, com todo o rigor e competência da Polícia Federal, mas dos 21, só 3 até agora foi provado alguma coisa errada. Então, o exagero é muito grande, porque causou aí um impacto violento no mundo, né? O Brasil, por exemplo, o mundo das carnes, o Brasil exportou quase 14 bilhões de dólares no ano de 2016, só de carnes, né? Então, um valor alto, um volume grande, né, que isso ajuda quando vai se fazer a balança comercial, quando vai discutir a balança comercial do país. A quantidade de empregos que essa cadeia produtiva gera, enfim, problemas gravíssimos, né?
O ministro ele é muito competente, está realmente com toda a sua equipe fazendo uma interlocução com todos os países que importam carnes do Brasil, toda a sua equipe empenhada, todos os dias, todos os momentos, para tentar realmente resolver esse problema o mais rápido possível, né? Agora, vamos torcer que desses 21 frigoríficos, que só apenas 3 têm alguma coisa errada, que nos outros também não tenham. Mas vejam que é exagero, porque dos 21 frigoríficos, só apenas 4 exportaram o ano passado para os países que são importadores de carnes do país. Só apenas 4, e o volume é muito pequeno para que esses 4 que fazem parte das indústrias investigadas exportaram carne para o mundo. Então, é uma coisa pequena, mas conseguiram fazer aí um estardalhaço no mundo inteiro. Nós já passamos por alguns problemas sanitários de alardes. Tivemos algum problema de febre aftosa, já houve um alarde uma vez da vaca louca, mas que era mentira, né? Mesmo assim, aquilo ali causou um impacto muito negativo para a exportação de carne. Partindo dessa experiência, de outras situações em que houve questionamentos sanitários da produção brasileira e tal, o senhor acha que vai ser demorado o caminho aí para o Brasil reconquistar a confiança nesse mercado externo e tão variado que vai da Europa, Ásia? Alguns países já tá sendo resolvido, né? Como é o caso da Argentina, do Chile, do Uruguai, isso já está sendo resolvido. O problema maior é com a China, que é o segundo maior comprador de carne brasileira, e Hong Kong também, que ainda não tomaram nenhuma decisão, né? E são grandes compradores de carnes do Brasil. Agora, eu espero que com a competência do Blairo Maggi, um produtor rural, um empresário rural, e tem muita credibilidade lá fora, ele realmente possa amenizar esse sofrimento da classe produtora brasileira e a gente poder recuperar isso o mais breve possível, eu digo assim, né? Porque o prejuízo é muito grande, é enorme, é incalculável, que nem o Ministério da Indústria e Comércio Exterior sabe dizer, nem também o Ministério da Agricultura. Então, esse momento é um momento de muito diálogo, em que os técnicos brasileiros estão indo a conversar com esses países, em que o ministro está conversando com os embaixadores para retirar todas as dúvidas. Nós temos navios de carne em trânsito que vai ter que voltar para o Brasil. Nós temos outros que estão nos portos dos países que compraram as carnes brasileiras que não vão poder descarregar. Então, o prejuízo é incalculável, é muito grande. Deputado, agora para encerrarmos, do ponto de vista do consumidor, o brasileiro consome 80% da produção nacional. É seguro consumir a carne brasileira? O senhor tem segurança em tranquilizar as pessoas? Com certeza. Isso eu posso dizer como deputado federal do meu estado de Rondônia e como produtor rural, que eu também sou, que a nossa carne, sem problema nenhum, nós temos dificuldade de consumir. Até porque o Brasil, ele leva muito a sério essa questão, da questão sanitária. Primeiro, o produto saindo da porteira, lá da propriedade. Os produtores rurais investiram muito em qualidade, para que esse animal chegue na indústria também com qualidade. Todos os riscos, todas as exigências sanitárias, essas indústrias são obrigadas a fazer. Então, na verdade, eu acho que não tem nenhum problema, eu tranquilamente não tenho medo de comprar qualquer carne, ou frango, ou carne bovina no supermercado para poder consumir. Então, eu posso dizer à população brasileira que nesse momento é o momento da gente acreditar no nosso país, a gente somar forças, porque o prejuízo é muito grande na economia por um fato, né, que podemos dizer assim, de 21 frigoríficos, apenas 3 foi provada alguma irregularidade e está causando assim, um impacto muito grande no mercado exterior, como também no consumo interno, as pessoas que consomem frango e que consomem carne. Agora, uma coisa eu posso garantir também, o ministro da Agricultura, em várias audiências, ele tem dito, o rigor vai ser ainda maior na fiscalização.
E qualquer fiscal corrupto, esteja envolvido com empresas que não têm a responsabilidade de cumprir com as exigências sanitárias do Ministério da Agricultura, também vai ser penalizado. Então, eu acho que a população brasileira, nesse momento, tem que se unir, porque o agronegócio é muito importante para o país. Nesse momento de crise, de desemprego, um momento em que o país passa por recessão, né? Então, eu quero tranquilizar as pessoas que consomem carne vermelha, no caso carne bovina, de frango, de suíno. Eu acho que não tem nenhum problema, porque a inspeção brasileira ela é séria. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho extraordinário, senão o país não tinha avançado muito nas exportações. Só na área de carnes, como eu disse, são quase 14 bilhões de dólares no ano de 2016. Exporta para metade do mundo. Então, a exigência é muito grande. Por exemplo, o Chile é um país muito exigente na área de alimentos. O Japão, a própria China, né? Então, eu acho que é o seguinte, o Brasil tem know-how de qualidade. As indústrias são competentes. E o produtor, que é o que mais vai ser prejudicado nesse momento, só para você ter uma ideia, no dia 19 agora desse mês, o que nós temos de comercialização de carnes chegou a 63 milhões de dólares num dia. No dia 22 chegou a 74 mil dólares. Então vejam o impacto uma queda abrupta, econômico, né, que nós já estamos vivendo. Aí Rondônia, que não tem nenhuma indústria que está sendo investigada, está pagando o preço, Mato Grosso, outros estados. Então, infelizmente, o país todo está sendo prejudicado por uma operação que poderia ter sido resolvida, mas, infelizmente, se falando de alimentos, e aí a notícia se espalhou no mundo todo, e aí nós estamos agora com essa responsabilidade de superar mais essa grande dificuldade na área da exportação de carne brasileira. Deputado Luiz Cláudio, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Luiz Cláudio, do PR de Rondônia. Você pode acessar esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.